ouvindo isso, nós acordamos, na verdade, sabendo que houve uma grande operação lá no Rio de Janeiro, uma operação envolvendo centenas de policiais militares, policiais civis do Rio de Janeiro. Muita informação chegando para a gente em relação à questão dos mortos, da operação, enfim, que aconteceu lá. Primeira coisa que eu faço de análise em relação àquela questão do Rio de Janeiro é assim: bandido só morre quando reage. Bandido que tá armado e é abordado pela polícia e não reage, ele tá vivo. Esse é o ponto. Então, se tiveram mais de 100 mortes, 120 e poucas mortes tiveram lá, é porque esses cidadãos, vamos dizer assim, eles reagiram à ação policial. Se quando a polícia estava subindo o morro do Alemão, ou da Penha, e eles tivessem rendido, nada disso teria acontecido. Então, essas frases aí que o Lula está dizendo que o traficante é vítima do usuário, meu Deus do céu, que absurdo isso. O presidente de um dos maiores países do mundo, presidente de um país das maiores economias do mundo, falando uma asneira dessa. Isso é uma asneira. Então, o tema, obviamente, como você disse, ele é de segurança pública. Só que a gente tem novidade nessa semana em relação a tudo isso, né? E a gente percebe hoje que as ruas, a população, ela está trazendo um recado. Tanto que foi feito pesquisas. Não só lá no Rio de Janeiro, não só nas pessoas que moram lá nas favelas, inclusive no Morro do Alemão e também no Complexo da Penha, trazendo o resultado disso. E, na verdade, eu imagino que esses institutos de pesquisa fizeram essas pesquisas imaginando que a resposta seria ao contrário do que eles receberam. Então, quando a gente olha as pesquisas, 64% dos brasileiros, segundo o Instituto Genial Quest, falaram que eles aprovam a operação. Um outro instituto, que é o Paraná Pesquisas, ele fala um número muito parecido, 69,6%. Quase 70% dos brasileiros estão aprovando essa operação. Agora, o que me chamou bastante atenção também é que dos moradores das próprias favelas que tiveram a operação policial, 87,6% aprovaram a ação policial. Eu vou repetir isso aqui porque o percentual é muito alto. A pesquisa foi feita com os moradores do Complexo do Alemão e do Complexo da Penha, do Morro do Alemão e do Complexo da Penha. 87%, ou quase 88%, disseram que concordam. E esses números, eles desmontam completamente qualquer discurso ideológico. Qualquer discurso da esquerda dizendo que aquilo foi um absurdo, que a população era refém, que eles não concordam, não sei o que. A população está clamando por isso. Agora, o detalhe é o seguinte, essas mesmas pesquisas, esses mesmos institutos de pesquisa, eles falaram o seguinte, eles perguntaram durante a pesquisa se a pessoa era eleitora do Lula ou não. E dos eleitores do Lula, aí 59% aprovam. Ou seja, quem que está aprovando, quem que está reprovando a ação policial? Petista, sim, socialista, esquerda. Sim. Só esse pessoal que aprova. Agora, o que a gente precisa fazer é tirar uma venda dos nossos olhos e desmistificar algo que a esquerda, que o PT estão tentando emplacar aqui no Brasil. Que foi o que você disse, que o bandido é a vítima da sociedade, das classes mais ricas. Não, bandido, ele é bandido por opção. Porque se você for pegar quem mora nas favelas, a grande maioria esmagadora e absoluta é trabalhadora. Desce o morro, vai trabalhar em algum lugar, em alguma coisa. A minoria, a grande minoria, é traficante e é esses caras que mandam. E eles são traficantes porque eles querem. Porque é dinheiro fácil. O menino lá de 15, 16 anos, ele prefere 1000 vezes virar traficante e pegar uma pistola para botar na cinta do que ir para a escola e sentar numa cadeira e aprender. Então, esse é o fato. Agora, o que a gente percebe exatamente é que do outro lado dessa pesquisa, ela confirma um sentimento que está nas ruas. 62% dos moradores do Rio reprovam o governo Lula na segurança pública. 62% dos cariocas, eles reprovam o governo Lula no quesito de segurança. Ou seja, o brasileiro já percebeu que o governo federal não tem comando. A gente é um navio sem porto de destino. E um filósofo chamado Sêneca, ele diz o seguinte, que um navio sem um porto de destino, qualquer vento lhe é desfavorável. E é o momento que nós estamos vivendo hoje, bispo. Ou seja, o crime avança e ele ocupa o espaço deixado pela ausência de liderança. O que a gente percebe também, a gente não pode esquecer, é que há um tempo atrás, o próprio STF, eles, através de uma ADPF, que é uma ferramenta jurídica, eles determinaram
que policiais não poderiam mais subir os morros em operações policiais. Proibiram o voo de helicóptero, enfim. E agora o ministro Gilmar Mendes está dizendo que o STF nunca proibiu policial de subir o morro. Está querendo tirar o deles da reta agora e dizer assim, não, nós não somos os responsáveis por isso. Sim, o STF tem parcela de responsabilidade sobre o que aconteceu na semana passada no Rio de Janeiro. Aquilo foi uma situação emergencial. Quando a polícia não deixou de subir os morros, quem tomou conta, e existia ainda um certo controle por parte das forças policiais, e depois dessa DPF do STF, isso deixou de acontecer, quem dominou os morros, principalmente do Rio de Janeiro, foram as facções, foram os terroristas. E agora a gente precisa colocar um nome real para esses caras. Eles são terroristas. Quem mexe com droga, anda armado e toma conta de área dentro de um Estado organizado é narcoterrorista. Não existe outro nome para isso. Sim. O que a gente percebe também, Bispo, é que o governo Lula, agora, da semana passada para cá, ele já gastou mais de R$1 milhão em propaganda nas redes sociais, dizendo que esse governo combate o crime organizado. Engraçado que antes da ação da polícia do Rio de Janeiro, nada aconteceu. O governo não falou nada. Daí aconteceu a ação policial lá do Rio de Janeiro. Aí não, o governo federal combate o crime organizado. Lançaram agora um PL chamado Antifacção, com uma conversa mole, dizendo que vão deixar a punição mais severa, penas mais duras para quem comanda crime organizado. Isso é balela. Isso é balela. A gente sabe, a gente viu o ministro Dino chegando na favela sem proteção policial. Ele simplesmente entrou com 2 carros, na época ele era ministro da Justiça, e chegou como se fosse na casa de parente. O governo... outra coisa, depois da invasão das milícias lá no morro, e a polícia, semana passada, foi lá para combater essa invasão deles, né, retomar o território, o que aconteceu nos dias seguintes? Ministros e deputados federais do PT foram lá no Complexo do Alemão. Pergunta se eles estavam com proteção policial. Pergunta se eles tiveram que pedir permissão para alguém lá para entrar lá dentro. Exatamente. Agora você fica assim, mas peraí, por que o PT não precisa pedir permissão para entrar dentro de uma favela? Por que um ex-ministro da Justiça, que hoje é ministro do STF, simplesmente entrou dentro de uma favela sem proteção policial e chegando? É estranho isso. É no mínimo estranho. Então, o que a gente percebe é que o problema da segurança do Brasil não é falta de lei, é falta de liderança, é falta de um presidente. A criminalização do policial e a romantização do bandido, eles desmoralizam esse governo e também as forças de segurança.